Oi, gente, hoje eu estou aqui com a Manu Valcácio, maravilhosa, e ela vai falar um pouquinho aqui pra vocês da proposta que ela trouxe, que eu sei que foi uma proposta bem ousada, bem diferente. Sim. Fala aí. Bem, só faz quem tem paciência. Quem não tem paciência não vai fazer. Então, Tentei fazer uma proposta bem Instagram, aquelas makes de Instagram que a gente vê bem gringa, bem um cut bem marcado, um detalhezinho com glitter. Então tentei fazer aquela proposta bem ousada pra vocês. Espero que vocês gostem, né, Nath? e vão amar, gente, porque, sério mesmo, tá muito linda. Eu tenho que treinar muito pra conseguir fazer um bicho desse na minha cara, porque eu tô me achando. Eu acho que eu nunca fiz um cut assim tão elaborado, tão maravilhoso. Ficou lindo e eu espero muito que vocês gostem, que vocês aprendam. Assista aí. Gente, a Manu tava me falando aqui que ela costuma começar pelo olho, né? Você disse que ela não se acostumou ainda com a pele. E isso é engraçado, porque é muito particular de cada maquiador. Mas você nunca, treinou começar pela pele, que você nunca se adaptou. Já treinei, mas nunca me adaptei. Acho que eu demoro mais na maquiagem. Ah, tem isso também. Pois eu sou o contrário. Se eu fizer os olhos, mas acho que é costume também. Outro detalhe é que eu também começo pela sobrancelha. Sempre se eu borrar, eu não me importo, porque depois a gente vai fazer aquela limpezazinha com o corretivo, então eu não me preocupo muito se borrar. Vou aplicando a pastinha, sempre deixando o início mais suave para ficar o degradê mais bonito. Ó, você vê que eu desci um pouquinho, mas não tem problema. Quando a gente for fazer a limpeza, a gente ajusta, certo? Para fazer esse detalhezinho da sobrancelha, para fazer essa limpeza, eu vou utilizar um corretivozinho em pasta. Pronto, aí que eu vou espalhando o corretivo e vou fazer essa delimitação da sobrancelha, certo? Começo bem no cantinho e depois vou pro final. Com muito cuidado, porque aqui se a gente subir um pouquinho, a gente já perde o design da sobrancelha. E aqui eu não me preocupo em passar, porque se passar a gente vai vir com a esponja, ainda vai vir com a base, com toda a preparação de pele. Pronto, fiz esse desenho da sobrancelha, aí a gente vai vir com a esponjinha pra gente tirar o excesso do produto. Pronto, eu vou escolher um tomzinho mais quente pra gente iniciar o primeiro esfumado. E aí a gente vai pegando um pouquinho de sombra aos poucos e vai fazer esse esfumado bem livre. Eu concentro e depois eu vou esfumando. E como a gente vai fazer um cut, aí eu vou trazer esse esfumado mais pra dentro do olho. Pra quando a gente fazer aquele recorte e esse início ele ficar bem evidente. Se preocupando também com esse finalzinho também, pra ele não ficar muito branquinho, né? Quando a gente passar a base, possa ser que esse finalzinho ele fique muito branquinho, já que o corretivo que a gente utilizou na pálpebra, ele é um pouquinho mais claro. Agora eu vou vir com laranja bem mais... Aqui, um laranja bem mais escuro. Pincelzinho menor. E a gente vai fazer mais na parte do côncavo mesmo, esse esfumado, certo? Concentro, pego mais um pouquinho de produto e depois vou esfumando. Como a gente vai fazer aquela marcação, então é bom a gente deixar essa parte do côncavo bem marcada, para quando a gente fazer o corte, ele ficar bem evidente. Sempre lembrar de vir mais pro início, né? Para aquele recorte ficar mais escurinho aqui no início. Agora a gente vem com um marronzinho mais escuro, que a gente vai reforçar ainda mais aquela parte que a gente vai fazer o recorte. Começar no cantinho, depositando, para depois a gente esfumar. Você vai puxando do mesmo jeito lá pra frente. Isso, da mesma forma que a gente fez os outros esfumados, puxando bem pro cantinho do olho, a gente faz esse também. Se deixar o marrom mais marcado, a gente não se preocupa, porque novamente a gente vem com aquele segundo marrom para esfumar as bordinhas. O marrom ficou bem concentrado, ou bem escuro. A gente já pode voltar com aquela segunda cor que a gente usou e esfumar só as bordinhas. Vou utilizar aquele mesmo corretivo que a gente fez a preparação da pálpebra pra gente fazer o recorte. A gente vai usar também um pincelzinho de corretivo mais fininho, ó. Como eu vou ter a base desse recorte? Eu vou fazer uma marcaçãozinha no meio da pálpebra. Acho que todo mundo conhece esse truque. E vou pedir pra Nath olhar um pouquinho pra cima, só pra ter mais ou menos a base de onde a gente vai fazer essa marcação, pra gente não fazer nem muito curtinho e nem muito grande.
E aí, dando batidinhas, eu vou tentando acertar essa linha, né? Tentando fazer a linha bem certinha. E esse cut eu vou tentando limpar, né? Toda a sombra que tiver nessa parte, a gente vai tentando fazer aquela limpeza. Vou pegar aquela esponjinha, ó, que a gente utilizou no início também, pra gente tirar o excesso desse corretivo. Com cuidado também pra gente não subir muito, né? Porque se qualquer coisinha que a gente subir com a esponjinha, a gente pode acabar borrando esse recorte. Vou utilizar um branquinho pra gente fazer bem no cantinho. Como a gente vai fazer os outros degradês, aí eu vou deixar bem concentrado esse branquinho. Vou pegar outro tomzinho mais bege pra gente começar a fazer esse degradê. Vou aplicando aos poucos. Vou dando batidinhas e depois a gente se preocupa em esfumar. Vou pegar um tomzinho de laranja e aí a gente vai começar a construir. E aí vou aplicando e dando batidinhas até a gente achar que esse esfumado tá legal. Vou usar aquele laranja bem escuro que a gente utilizou no início. E aí, da mesma forma, vou aplicando as batidinhas e esfumando. Muita paciência para esfumar. Chega agora no final, a gente vai pegar outro tomzinho mais escuro. E aí, só no cantinho mesmo, aqui a gente não traz muito ele para o início. E você tá com o mesmo pincel ainda que você aplicou as cores mais escuras? Isso, eu tô com aquele pincelzinho mais Que é o mesmo que você preciso. aplicou a sombra anterior. Isso. E é sempre esse vai e volta, né? De produto, assim, de pincel, de cor. Sim, sempre nesse vai e volta. Sempre que precisar, a gente tem que voltar com aqueles primeiros pincéis que a gente utilizou. Agora a gente vai fazer o delineado, vou fazer com delineador líquido. Bem simples, a gente vai só dando umas carimbadas. E depois arrasta. No final, dei apenas uma engrossadinha nesse final. Com o pincel menorzinho, vou aplicar uma sombra preta no final desse delineado, para ele não ficar marcado. E aí, eu vou praticamente sumindo com a pontinha do delineado. E agora, a gente já faz a aplicação do cílio. Vou usar um cílio bem volumoso para ficar bem destaque na make. Fiz a limpeza, né, abaixo do olho, como caiu sombra, a gente faz a limpeza. Agora a gente vai fazer a hidratação da pele, vou usar esse hidratantezinho aqui da Make More. Uma quantidade que eu acho que a pele vai ficar bem hidratada. Ele pode ser usado para todo tipo de pele? Ele é bem... Tipo pele oleosa, pele seca, pele... Ele se adapta bem. Tô aplicando um primer só nessas areazinhas que tem os poros mais abertos. Dou só umas batidinhas de leve também para não arrastar e ele se misturar com o hidratante. Aonde eu vejo onde tem mais poros abertos, eu vou aplicando o primer. Vou aplicar a base, a gente vai usar essa daqui de Aposa para Feminices. Eu vou aplicar a base com língua de gato. Leve reboco. Vou aplicar para depois a gente esfumar com a esponjinha. É nessa hora que eu não sei fazer a pele depois, porque quando eu for esfumar, era ver eu cagar em cima. É nessa parte, né, que a gente sempre tem mais dificuldade nessa partezinha de fazer essa transição que a gente fez do olho, né? E eu já tô de olho aqui pra ver como é que você vai fazer. Apliquei a base, agora eu venho com a esponjinha e a gente vai dando batidinhas pra gente dar o acabamento nessa pele. Desço um pouquinho pro pescoço também, pra não ficar aquela diferença. Quando chega nessa parte aqui, a gente tem que ter o cuidado pra gente não subir muito e perder esse esfumado que a gente fez. Aí aqui eu já vou dando as batidinhas mais leves, ó. Porque a diferença também tá até onde você traz o primer e a sombra, né? Que meio fica com esse corte. Isso, com esse corte. Mas aqui quando a gente vai dando as batidinhas, ele vai perdendo, ele vai esfumando, ó. Entendi. Agora a gente vai fazer os pontos de iluminação com aquele corretivo da Suelen. Gosto de usar ele também diluído. E aí eu vou fazendo aquela velha marcaçãozinha pra iluminar. Abaixo do olho. Meio do nariz. Só uma linhazinha.
pouquinho só na testa. Eu não gosto também muito do... destacar muito a testa, não. Com a esponjinha menor, a gente vai esfumar essas áreas de iluminação. Com calma e paciência. Pra gente não perder esse formato que a gente fez, né? Então, aí, se precisar, a gente tira o excesso da esponjinha. Depois que a gente esfumou todo o corretivo, agora a gente vai pra parte de selar, né? Eu vou usar esse pozinho da Ruby Rose, solto. E aí, com a esponjinha, eu vou selando toda essa parte que a gente passou o corretivo, que a gente fez a iluminação. Essa parte é muito pó mesmo. Muito. E agora, com um pozinho compacto, a gente vai varrer todo esse pó que a gente aplicou. Todo esse excesso de pó. Com o pincelzinho, a gente pega um pouquinho, ó. E aí, a gente vai varrendo. E aí, esse pó eu vou aplicando em todo o rosto. Vou varrendo aquela parte que a gente aplicou o pó solto. E também selando as outras partes que a gente não aplicou. Vou fazer o contorno. Fazer o contorno em pó. Vou fazer misturinhas desses dois tons aqui. E vou fazer aquelas marcações, né? Finalzinho da orelha, em direção à boca. Com bastante calma, pra gente também não aplicar produto demais, ó. Sempre concentro e depois vou arrastando. Você gosta dessa paleta? Sim. Sempre quis saber. Já é minha segunda paleta dessa, eu gosto bastante. E aí vou aplicando, ó, e esfumando. No nariz eu vou utilizar esse tomzinho mais escuro, mais clarinho, pra não deixar muito escuro esse contorno do nariz, pra ficar mais suave. E aí com o pincelzinho mesmo que a gente aplicou, eu vou só fazer esse movimentozinho de apertar um pouquinho, ó. Só um pouquinho mesmo. E aí começo do início da sobrancelha e vou descendo bem retinho. De blush, vou utilizar esse aqui, esse rosinha, bem boneca da Ruby Rose. Amo. Pincelzinho de blush. E aí dou umas batidinhas bem de leve na bochecha. A partezinha da maçã. O blush eu gosto de deixar um pouquinho mais marcado, porque na hora que a gente aplica a bruma, aplica o iluminador, sempre a gente perde um pouquinho. Aplicado o blush, a gente vai vir agora com a bruma. E aí, antes da pele secar totalmente, eu vou fazer uma misturinha de dois iluminadores, esse tomzinho mais clarinho dessa paleta, com esse aqui da Ruby Rose. Nessa partezinha mais alta da maçã. Eu aplico com cuidado, que às vezes a pele tá molhada, a gente pode arrastar e acabar arrancando a base. É babado. Os iluminadores da Ruby Rose, pra mim, são um dos mais bonitos. Apliquei nesse alto das maçãs, agora eu vou aplicar um pouquinho no nariz pra dar aquela arrebitada. Meio da testa, bem pouquinho. Não gosto muito de iluminar o meio da testa, não. Pele iluminada, agora a gente vai fazer a parte inferior dos olhos. A gente vai continuar fazendo aquele mesmo esfumado que a gente fez no início, né? Começando do mais clarinho até o mais escuro e assim sucessivamente. Eu gosto de usar esse pincel mais... Ele dá mais precisão, né? A qualidade do pincel. Pincel de maquiador. Ele dá mais precisão, né? Na hora de vocês fazerem o esfumado de baixo. Aí eu vou dando batidinhas aqui embaixo. Eu aplico a sombra pra depois a gente vir esfumando. Deixo bem pigmentada. Eu gosto sempre de vir aqui até o final pra gente unir esse esfumado de cima com o esfumado de baixo, ó. Vou vir agora com o pincel chanfrado, mais preciso, mais fininho. E a gente vai aplicar uma sombra mais escura pra gente fazer o degradê. Aí eu vou aplicar essa sombrinha aqui mais escura. Aplico da mesma forma, dando batidinha, concentro o produto, depois eu venho esfumando. Vou aplicar o corretivo mais claro na linha d'água para abrir mais o olhar de Nath. Só ter cuidado na hora de aplicar para não bater no esfumado inferior, para a gente não perder esse esfumado. Vou utilizar agora a colinha da Vult para a gente fazer só um detalhezinho de glitter aqui no esfumado inferior. Bem no cantinho, só para dar um charme nessa make. Por último, a gente vai aplicar a máscara de cílios, tá? Eu deixo pra aplicar no final, mas aí vai de cada um, né? Essa é a prova d'água? Isso. Agora a gente vai aplicar o batom, a gente escolheu um tom não muito nude.
Mais escurinho. Mais escuro. Look at that girl over there. Smile that shines so brightly. Just make your way over here if you dare. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa proposta, que eu amei. Como a Manu falou no início, é uma proposta um pouco mais difícil, digamos assim, né, o nível. Sim. Mas que eu tenho certeza que com treino, vocês anotando aí tudo, com toda certeza vai sair. Gostou? Muito fácil. Se cada um treinar direitinho, todo mundo consegue. O negócio é a persistência, é treinar. Exatamente. E eu vou deixar o Instagram da Manu aqui embaixo, no box de informações. E é isso, gente. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe e beijos. Tchau.